Jesus? Amém! Amém? Amém! Glória a Deus. Deus seja louvado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, retornando dessa casa de oração, para juntos adorarmos e agradecermos ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Maria pelo convite. Foi um prazer atendê-la. Ela fez o convite, estamos aqui. Tenho certeza que quando Deus colocou esse convite no coração dela, é porque Deus sabia que algo tinha para a nossa vida. Noite. Deus abençoe o ciclo de oração, em nome de Jesus, todas as irmãs. Creio eu que foi com muito trabalho, muito ensaio, muito esforço, mas Deus tem honrado e o nome do Senhor foi glorificado. Louvores maravilhosos, uma peça maravilhosa e o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe o círculo de oração pela confiabilidade. Poderia ser qualquer outro ou qualquer outra pessoa, mas o céu nos preservou algo essa noite. Então, Deus abençoe pela confiabilidade. Deus abençoe também a minha mãe, que está me acompanhando, missionária Dirce, meu pai Osvaldo, a minha segunda mãe do coração, irmã Débora. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, eu não quero cansar os irmãos, amém? Prometo ser rápido, mas eu preciso entregar o que Deus colocou no meu coração essa noite. Fazeremos menção de dois textos. Mateus, Evangelho de Cristo, conforme escreve Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 13, que é o tema desse congresso. Eu acredito que foi o próprio Deus. Hoje já não se prega mais sobre arrebatamento, a volta de Jesus, e é um tema muito forte, não poderia deixar de pregar nele. Mas nós fazemos menção de dois textos essa noite. Primeiro vamos ler Mateus capítulo 25, parágrafo de número 13, e depois nós vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus, amém? Mateus capítulo 25, versículo 13, diz assim: você que foi encontrando, fique de pé. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E eu vou contar até 3 e toda a igreja vai repetir: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bem forte, tá bom? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Pode ficar mais bonito. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Merece um glória a Deus ou não? Aleluia. Oh glória. Abra comigo carta aos Hebreus, capítulo de número 7, verso de número 24. Carta aos Hebreus, próximo de Apocalipse. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo de número 24. O texto sagrado diz assim: mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Quero frisar o verso de número 24. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Tome seu assento, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu peço alguns minutos da sua atenção, por gentileza. Nós estamos diante de um tema e diante de um texto parcial. Os dois se completam. O texto que Deus colocara no meu coração essa noite, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 24. É um texto pouco pregado, pouco conhecido, mas um texto que tem um grande valor. Na Bíblia Sagrada, nós temos 66 livros canonizados. Cada livro da Bíblia tem um propósito. Carta aos Hebreus é um livro diferente de todos os outros. Como, por exemplo, nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, no Neotestamentário, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, esses 4 livros, são livros biográficos. Há uma diferença entre biografia e autobiografia. Autobiografia é quando eu escrevo sobre mim. Biografia é quando eu escrevo sobre alguém. São 4 livros biográficos que tratam de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Os 4 evangelhos tratam do nascimento de Jesus, trata do início do seu ministério, trata do desenvolvimento do ministério de Jesus e, por fim, trata a conclusão ou o término da vida de Jesus aqui na terra. Porém, carta aos Hebreus é diferente, porque este livro não procura tratar o ministério de Jesus, a vida de Jesus. Não, esse texto ou este livro trata da glória de Deus, trata da soberania de Jesus, trata do poder absoluto de Jesus. O propósito da carta aos Hebreus é uma carta doxológica, ou seja, é uma doxologia a Deus. Tributa a Deus honra, tributa a Deus glória, tributa a Jesus o louvor, tributa a Jesus o domínio. Então é uma carta ou um livro de exaltação a Deus. É uma carta de louvor a Deus. Carta aos Hebreus, aqui no capítulo de número 7, no versículo de número 24, está falando de um homem chamado Jesus. Porém, nesse texto está tratando Jesus Cristo como sacerdote. Está tratando Jesus Cristo, está apresentando Jesus como poderoso, supremo, aquele que tem o domínio e o controle sobre tudo e todos. E aqui nesse texto, o autor está tratando Jesus Cristo como sacerdote. Porém, essa noite, a mensagem que Deus colocar no meu coração, eu quero pregar aos irmãos sobre uma pessoa chamada Jesus, porém, em 3 estados diferentes. O primeiro estado de Jesus como cordeiro, o segundo estado de Jesus como leão, e o último estado de Jesus como sacerdote. Então eu vou pregar Jesus essa noite no seu estado de leão, no seu estado de cordeiro e no seu estado de sacerdote. Hoje Jesus é leão ou é cordeiro? Jesus é cordeiro ou é sacerdote? O que Jesus é? Jesus é sacerdote, Jesus é cordeiro ou Jesus é leão? Essa noite você vai descobrir se Jesus é cordeiro, se Jesus é leão ou se Jesus é sacerdote. É por isso que nessa noite eu preciso da sua atenção e do seu glória a Deus para me ajudar a pregar. Porque a palavra que Deus colocar no meu coração é uma palavra forte. E somente um crente espiritual vai conseguir entender esse texto. Um crente carnal não vai conseguir compreender essa palavra. Mas eu sei que tem pelo menos uma meia dúzia que veio adorar Deus comigo nesse culto, que veio entregar uma adoração a Deus e vai sair com essa palavra penetrada no seu coração. Tratando de Jesus no seu primeiro estado. O primeiro estado de Jesus era como cordeiro. O primeiro estado de Jesus era como cordeiro.
Jesus, ele nasce em Mateus capítulo 1. Jesus, a Bíblia diz que ele nasce aos 12 anos. Jesus, ele é encontrado entre os doutores da lei. Depois disso, Jesus fica 18 anos desaparecido, e a Bíblia não dá mais informação sobre ele. Após isso, Jesus aparece aos 30 anos de idade, à beira do Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. João Batista batizava aproximadamente 5.000 pessoas por dia, à beira do Rio Jordão. João Batista, ao batizar as pessoas, ele percebe que aquele dia ocorreu algo diferente, porque a pregação de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Só que João Batista liberava uma profecia, e as pessoas chamavam João Batista de doido, porque a profecia de João Batista era: olha, eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim, que é mais poderoso do que eu, ele não vos batizará com água, mas com fogo e com o Espírito Santo. Só que essa pregação de João Batista percorreu por mais de 18 anos. Essa pregação de João Batista percorreu por mais de 20 anos. E durante 20 anos, João Batista pregava: olha, Jesus está vindo aí, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. 25 anos, João Batista estava pregando: olha, Jesus está vindo aí. E o pessoal já estava chamando João Batista de doido, dizendo: que malé João Batista, não, Jesus não vai vir é nada, esse negócio de que ele vai batizar com fogo, com o Espírito Santo, é papo furado. Só que um belo dia, João Batista estava batizando, e dentre os homens ele não vê um homem, ele vê um cordeiro. Aí a Bíblia vai dizer que João Batista, quando olha no meio da multidão, ele não enxerga um homem, ele enxerga um cordeiro. Aí João Batista dá um grito dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus se revela como cordeiro e não como leão. Você vai entender o porquê. A Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério. Jesus começa dando início, formando 12 homens, conhecido como seus 12 discípulos. Após isso, Jesus começa a pregar. E quem ouvia a pregação de Jesus não queria mais parar de ouvir Jesus pregar, porque a pregação de Jesus era uma pregação poderosa. E a Bíblia vai dizer que Jesus começou a sua trajetória. Porém, como cordeiro, o principal propósito de Jesus não era apenas pregar. Como cordeiro, o principal propósito de Jesus não era apenas curar, apenas libertar, não. Como cordeiro, o principal propósito de Jesus era dar a sua vida. Como cordeiro, o principal propósito de Jesus era morrer no Gólgota. Como cordeiro, o principal propósito de Jesus era dar a sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26 que Jesus estava no Getsemane. No Getsemane, Jesus é preso. A Bíblia diz que Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia vai dizer que prendem Jesus, leva Jesus para ser interrogado no Sinédrio. A Bíblia diz que no Sinédrio Jesus é levado a Pilatos. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele recebe uma sentença de morte. A morte de Jesus era a crucifixão. A morte de Jesus era para ser morto, pregado numa cruz de madeira. A morte de Jesus era para ser morto, pregado em cima do Monte Caveira, em cima do Monte Gólgota. Então, como cordeiro, Jesus foi preso. Como cordeiro, Jesus foi interrogado. Como cordeiro, Jesus foi preso, interrogado e crucificado. Como cordeiro, Jesus estava no Getsemane antes de ser preso. E a oração do cordeiro era: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Como cordeiro, escuta, como cordeiro, a ansiedade e a preocupação de Jesus
era tão grande a ponto do seu suor se tornar como gota de sangue. Como cordeiro, Jesus estava ansioso. Já dizia um psicólogo americano: nem o maior psicólogo do mundo conseguiria entender o que Jesus estava passando. A ansiedade, o medo, a preocupação de Jesus era tão grande que o suor dele se tornou gota de sangue. Como cordeiro, Jesus teve ansiedade. Como cordeiro, Jesus teve medo. Como homem, Jesus ficou preocupado. Como cordeiro, Jesus, ele é pregado no Calvário. Como cordeiro, Jesus recebe na sua cabeça uma coroa de espinho. Como cordeiro, Jesus, ele é levado, aleluia, pela vinha dolorosa. Como cordeiro, Jesus recebe 39 chibatadas. Cada chibatada que Jesus levava tinha um osso de carneiro na ponta, o suficiente para arrancar um pedaço da carne de Jesus. Como cordeiro, Jesus levou 39 chibatadas. Como cordeiro, Jesus foi levado até o Gólgota, até o Monte Calvário. Como cordeiro, pregaram os pés de Jesus na cruz com um prego romano de 18 centímetros. Como cordeiro, pregaram as mãos de Jesus na cruz. Como cordeiro, humilharam Jesus. Como cordeiro, aleluia, cuspiram em Jesus. Como cordeiro, pisaram em Jesus. Como cordeiro, crucificaram Jesus. Como cordeiro, desprezaram Jesus. Não é à toa que Isaías escreve no capítulo 53: e ele foi levado como cordeiro calado ao matadouro. Ele foi levado como cordeiro calado ao matadouro. Como cordeiro, Jesus morreu. Mas eu tenho uma notícia para os pentecostais essa noite. Quando Jesus estava no Gólgota, olha, eu não sei se o diabo já orou na vida dele, não sei. Não sei se a morte já orou, também não sei. Eu não sei se os demônios já oraram, pastor, também não sei. Mas se teve um dia que a morte rezou para Jesus não ressuscitar, foi quando a morte viu Jesus pregado na cruz. Se teve um dia que os demônios rezaram para Jesus não ressuscitar, foi quando Jesus estava na cruz. Sabe por quê? O diabo ficou louco. Tem gente que prega que quando Jesus estava na cruz, o inferno estava em festa. Mentira! Quando Jesus estava na cruz, o inferno estava revoltado. Sabe por quê? Porque o diabo disse: eu provei ele no deserto, ele venceu. Eu provei ele no Getsemane, ele venceu. Eu provei ele na vinha dolorosa, ele venceu. Eu provei ele no Gólgota, ele venceu. Não é possível que ele vai vencer de novo. Não é possível que ele vai ressuscitar. Mas eu tenho uma notícia para quem tem duas mãos levantadas: ao terceiro dia, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Se teve um dia que a morte orou, foi quando Jesus estava na cruz. E eu tenho uma notícia: no Gólgota, com os pés e as mãos pregados, o diabo dizia: mesmo assim ele vai falhar. Mas para vergonha do inferno, ele deu um grito que rompeu a morte: Tetelestai, Tetelestai, está consumado. Aleluia. Jesus, durante a sua vida, ele teve dois inimigos: o diabo e a morte. Dois: o diabo e a morte. Na cruz, Jesus não venceu o diabo, é antibíblico. O diabo ele já tinha vencido faz tempo lá no deserto. Quem lembra? Mateus 4. E foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites de jejum. Na cruz ele não venceu o diabo, porque ele já venceu lá atrás há muito tempo. Na cruz ele venceu a morte. Aí a morte falou assim: o diabo é fácil, agora enfrentar eu quero ver. Só que aleluia,
Quando a morte chegou, pastor, no domingo pela manhã no sepulcro, ela viu algo de estranho. Ela falou: não é possível. A morte ficou pirada da vida, porque ela achou que o corpo do mestre ia estar lá. Só que quando ela entra no sepulcro, a morte vê o lenço dobrado, e ela percebeu: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Quem crê nessa palavra, erga as mãos aos céus, libera um grito de glória a Deus. Faz o barulho que o inferno não gosta. Só quem tem línguas estranhas, só quem tem aleluia. Vamos, sobe o nível, aumenta o volume da adoração. Só quem tem glória a Deus para entregar essa noite. A morte não toca em você, a morte não toca no teu casamento, a morte não toca nos teus filhos, a morte não toca na tua casa, a morte não toca na tua família. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré te guarda. Guarda a tua casa, guarda a tua família, guarda teus filhos, guarda teu casamento. Eu recebi uma autoridade do céu, e o Espírito Santo acabou de me dar uma mensagem, e ele acabou de falar assim para mim: Andrei, diga para minha igreja que hoje eu estou fechando cova. Ei, placa lá, plácia. Hoje eu estou fechando sepultura. É placa lá, pai, ó, tcheme calabai. Era para moto bater, era para o carro bater, era lá, pai, ó, quer me calar, sai. Mas enquanto a minha igreja adora, eu quebro o arco, quebro a lança, aleluia. E nenhuma arma preparada contra a tua casa, contra a tua família prevalecerá. Só quem tem glória, 1 minuto. 1 minuto de glória a Deus, vamos, 1 minuto. Ele corta o arco, ele quebra a lança, ele corta o arco. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Me dá mais retorno, por favor. Mas nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Aleluia, 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 aleluia. Ele já fechou a cova, ele já fechou a sepultura. Me dá mais retorno. Ele já fechou a cova, ele já fechou a sepultura. Obrigado. Ele já fechou a cova, ele já fechou a sepultura, ele já fechou. Aleluia. Eu tenho uma notícia para dar, só para quem ama a Bíblia essa noite. A notícia é essa: como o cordeiro ele foi morto, como o cordeiro foi pisado, como o cordeiro foi crucificado, como o cordeiro foi interrogado, como o cordeiro teve uma coroa de espinho, como o cordeiro carregou uma cruz de 80 quilos nas costas, como o cordeiro pisaram nele, como o cordeiro humilharam ele, como o cordeiro blasfemaram dele. Mas eu tenho uma notícia para dar: ele morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. Ele morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. Só mais um pouquinho, só um pouquinho. Olha para cá, pregador, me prova que Jesus morre como cordeiro e ressuscita como leão. Eu te provo. Quem aqui não lembra de Apocalipse, capítulo de número 5? João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. Deus diz: João, vem ver. A Bíblia diz que quando João tem a visão,
ele ouve um grito de um anjo que dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí alguém disse: ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro. Só que João, ele olha para o trono. Aí ele diz: eu não estou vendo mais um cordeiro. Eu não vejo mais aquele cordeiro que foi preso. Eu não vejo mais aquele cordeiro que foi humilhado. Eu não vejo mais aquele cordeiro que foi crucificado. Aí o anjo olha para João e diz: você não vê cordeiro? Ele diz: não. Eu posso te dizer quem é esse aqui? Aí João diz: quem é, Senhor? Aí o anjo diz para João: ele não é mais cordeiro. Quem que ele é? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Morreu, mas venceu a morte e está vivo. Ele é digno de abrir o livro e desatar o teu selo. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Eu preciso que você seja a boca de Deus para alguém. Pegue na mão de pelo menos duas pessoas e diga para alguém: o leão mais forte, o leão está rugindo pela tua causa. O leão está rugindo pela tua família. Só quem recebe essa palavra. O leão está rugindo ao teu casamento, a favor da tua casa, a favor da tua família, a favor daquela papelada que está na justiça. O leão está rugindo e ele está dizendo: ninguém toque em você. Toca no filho de leão para você ver. Toca no filho de leão para você ver. O leão te guarda, o leão te livra. O leão está rugindo pela tua causa. Só quem é filho do leão, só quem é filha do leão, só quem é filho do leão, só quem é filha do leão, só quem é filho do leão. Sabe qual é a raiva do diabo? É porque quando ele olha para você, ele vê você como ovelha, mas quando ele olha para quem está atrás de você, ele vê um leão. Ele vê o leão que está rugindo pela tua causa. Eu estou sentindo uma brasa sobre esse altar aqui. Tem gente aqui que a papelada está na justiça há muito tempo e nada aconteceu. Tem gente aqui que o juiz não bateu o martelo e o advogado não conseguiu resolver a causa e só está enrolando e os anos estão passando. Mas eu vim como boca de Deus para dizer: hoje o leão está rugindo por essa papelada. Hoje o leão está rugindo por essa papelada e ele está dizendo: o juiz sou eu, o advogado sou eu, o dono da igreja sou eu, o dono da tua casa sou eu. Só quem recebe essa profecia é Rebai. O diabo olha para você e vê você como uma brecha. Porque o diabo olha para você e vê você como cordeiro, como ovelha. Só que ele não toca em você, porque quando ele chega perto, o leão te guarda. O leão ruge pela tua causa. O leão ruge pela tua família. Você já viu uma hiena mexendo com filho de leão? Você já viu? Você já viu uma hiena quando vai mexer com filho de leão? Quem disse que a hiena consegue tocar?
não toca. Porque quando a hiena vai tocar no filho do leão, o leão dá um rugido e ela não arruma nada. E o diabo está dizendo: quem está achando que vai tocar em você, vai tocar em nada, porque o leão está rugindo. É plaioquémia. O céu falou para mim que vai descer uma glória sobre essa igreja. É pra calaplaia. Tem brasa na tua boca, tem brasa na tua mão. Receba a graça. Receba a graça, receba a graça. Ei, mulher, o diabo não toca nos teus filhos, o diabo não. Lá, pai, Jesus já fechou a cova, Jesus já fechou a sepultura, e o leão está rugindo. Receba a graça. Vai descer uma graça sobre essa igreja. Receba a graça, receba, receba. Só quem tem glória, só quem tem aleluia, só quem tem língua estranha, só quem tem adoração para entregar. Entrega, vamos, entrega, vamos, entrega. Seja renovada, seja renovado, seja renovada, seja renovado. Pega, 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 pega. É do altar até a porta. Pega, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Essa casa já está tomada de glória. Pega, pega, toca Jesus, renova essa lepraio, renova esse crente Jesus, batiza esse crente Jesus, restaura esse crente Jesus, dá graça para esse crente. Receba a brasa, receba a brasa, receba a brasa. Já pegou glória nas irmãs, já pegou jola lá, pai. Eu já estou doido pela glória, só quem veio adorar. Receba a glória, receba a glória, receba a glória. Olha o varão de branco passeando na igreja. Ele é pra Iocábia, ele é pra Calabatiome Cantorré. Olha o varão de branco que passeia por esse tabernáculo, por essa congregação. Só quem veio adorar, só quem veio adorar. Curioso já não vai receber nada, curioso não vai receber nada, mas só quem veio cultuar, o céu está dizendo: eu corto o arco, eu quebro a lança. Eita, eita, ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba muralha, passeia no fogo, caminha no mar, quando está na cova, faz leão jejuar. Renova as irmãs, Jesus. Renova o ciclo de oração. O Senhor é a luz. Renova. Renova essa irmã que não fala em línguas há muito tempo. O desânimo e a frieza já tomou conta do coração dela. Mas renova ela, Jesus. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem. Pega essa irmã e dá um banho de brasa viva nela. Renova, 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 renova. Receba renovo do céu. Chora mesmo, fala em língua mesmo, marcha mesmo. Enquanto você marcha,
o laço é cortado, vai. Enquanto você marcha, Deus fecha a sepultura, vai. Enquanto você marcha, o carro que era para bater não bate, a bala que era para atingir não toca. Enquanto você marcha, a moto que era para bater não bate, a macumba que foi feita não pega. Enquanto você marcha, o Zé Pilintra tranca a rua, saia preta, Maria Mulambo, a velha, não pega. Enquanto você marcha, Deus quebra, Deus corta, Deus quebra. Eu não sei você, mas eu vim para marchar. Eu vim para marchar. Eu vim para marchar. Enquanto você marcha, Deus corta o arco. Enquanto você marcha, Deus quebra a lança. Já era para o teu filho ter descido e não desceu. Já era para o teu esposo ter descido e não desceu. Quando o diabo armou a emboscada e falou: eu vou tirar a vida dele, eu vou ceifar a vida dela, não ceifou, não tirou. Sabe por quê? Meu Deus do céu, Deus me dá um recado aqui, está dizendo: tem gente que está nesse culto, aleluia, que o velório já era para ter acontecido no mês passado. É para cá, calabaio, que me canto rebacá. O velório já era para ter acontecido no mês passado. O diabo preparou tudo, mas o meu Deus está dizendo: eu cortei o laço, eu fechei a cova, eu dei o livramento. Aleluia. Aleluia. Vamos para a Bíblia. Só quem gosta de Bíblia dá um glória a Deus aí. Quem não gosta pode ir embora. Só quem gosta de Bíblia dá um glória a Deus aí. Olha para cá. Ele morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. Aleluia. Como homem, Jesus recebeu uma coroa de espinho, uma túnica de um ladrão e descalço, como homem. Como homem, seus olhos já era uma mistura de pus e sangue. Como homem, estava todo ensanguentado. Como cordeiro, passou por tudo isso. Mas como leão, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, João percebe que tem algo diferente, porque ele olha para o leão, que era cordeiro, e diz: ele não tem mais uma coroa de espinho, ele não tem mais a túnica de um ladrão, ele não está mais descalço, seus olhos não estão com pus e sangue, não está mais ensanguentado. João olha e ele diz: eis que eu vejo um homem, o Filho de Deus. Como é o olho dele, João? Eu vou te contar. É semelhante à chama de um fogo. Como é o semblante dele? Da sua boca sai uma espada. E a túnica é a mesma? Ele diz: ele tem um cinto sobre seu peito. Está descalço? Está nada. Seus pés é semelhante ao latão reluzente.
Parece que eu escuto alguém dizendo: quem é João? Quando João vai responder, Jesus não deixa, ele diz: deixa que eu me apresento, porque me conheceram só como cordeiro, mas agora eu vou me apresentar como leão. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o meio e o fim. Mas e a morte não venceu você não? Ele diz: eu tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. Aleluia. Jesus venceu a morte. A igreja ainda não venceu a morte, vai vencer no arrebatamento. É por isso que o arrebatamento precisa acontecer, porque a igreja precisa vencer a morte como Jesus venceu. A igreja ainda não tem o poder de vencer a morte. A igreja ainda não tem esse poder, mas ela vai ter. Quando? Quando o arrebatamento acontecer, a matéria, a carne, receberá um novo corpo glorioso. Derrece cantorebe calabás. E a igreja vai poder dizer como Jesus: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Já vou para o fim. Morre como cordeiro. Falta o último tópico. Estou pregando sobre 2. Morre como cordeiro, ressuscita como? E agora? Jesus é o que? Jesus é cordeiro? Jesus é sacerdote? Ou Jesus é leão? Jesus não é cordeiro e também não é mais leão. O que Jesus é? Jesus é sacerdote. Agora eu começo a pregar o que eu li. Jesus é sacerdote. Abaixa só um pouquinho de nada. Aleluia, obrigado. Jesus agora está no estado de sacerdote. Hebreus 7, versículo 29, diz que Jesus tem o seu sacerdócio eterno. O que é um sacerdote? Vou explicar para os irmãos compreender onde eu quero chegar. Na época de Moisés, não existia Jesus. Jesus não era nascido, sim ou não? Sim, Jesus não era nascido. Então não tinha a graça. Como eu posso dizer aos irmãos? A graça existia no Antigo Testamento. É antibíblico dizer que no Antigo Testamento não tinha graça. Aprenda isso, é antibíblico. Porém a graça não era, pronto, achei a palavra. A graça não era materializada em Jesus. A graça existia por causa de Deus. Mas a graça só foi materializada quando Jesus nasce. Porém, como Jesus não era nascido, a única maneira do homem se achegar a Deus, a única maneira do homem se aproximar de Deus, era pelo sacerdote. O que o sacerdote fazia? Quando alguém pecava, a pessoa que pecou, matou, roubou, chegava até o sacerdote, confessava o seu pecado, mas isso não era suficiente. A pessoa que pecou teria que pegar um animal, seja um boi, um cordeiro, uma ovelha, uma pomba, seja o que for. Pegava o animal puro, entregava até o sacerdote. O que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava esse animal, colocava o animal no altar e queimava. Quando o animal ele era queimado e não sobrava mais nada, a não ser a gordura que o sacerdote tirava, o que acontecia? O incenso que subia do altar, por causa do animal que foi queimado no altar, chegava até Deus. Deus sentia o cheiro do incenso. Aí Deus dizia: está perdoado. Toda vez que alguém pecava, levava o animal, o sacerdote queimava.
O incenso chegava até Deus e Deus perdoava o pecado. Era a única maneira do homem se achegar a Deus, pastor. Mas olha para mim, no Novo Testamento não tem mais sacerdote. E agora? Como que o homem pode se achegar até Deus? Não tem mais Moisés, não tem mais Eli, não tem mais Samuel, não tem mais Arão, não tem mais Itamar. Quem é o sacerdote que vai conectar o homem a Deus? Aí fizeram essa pergunta para Timóteo, pastor. Timóteo era pastor em Éfeso. A igreja de Éfeso era de Timóteo. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Aí os obreiros, a igreja chegou até Timóteo e falou: Timóteo, e agora? Quem é o sacerdote que conecta Deus ao homem? E agora, Timóteo? Quem é o sacerdote que conecta Deus ao homem? Aí Timóteo ficou doido, porque Timóteo disse: quem é o sacerdote que conecta Deus ao homem? Aí Timóteo ficou louco com essa pergunta. Aí Timóteo chegou até o apóstolo Paulo e falou: Paulo, quem é o sacerdote que conecta o homem a Deus e Deus ao homem? Aí Paulo escreveu uma carta para Timóteo e enviou lá para Éfeso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo diz: olha, eu não sei porque vocês estão com essa dúvida, quem conecta Deus ao homem e o homem a Deus, porque só tem um sacerdote. Aí alguém diz: quem é? Um só? Não, tem que ter mais. Aí Paulo diz: só tem um sacerdote. Aí alguém diz: fala logo quem é, Paulo. Aí Paulo escreve em primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5: só há um mediador entre Deus e o homem. Quem é de Bíblia já pegou. Aí alguém diz: quem é? Ele diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote que conecta o homem a Deus e Deus ao homem. Aleluia. Ele é o único que conecta o homem a Deus e Deus ao homem. Ele é o sacerdote, não tem outro. Olha para mim, Maomé, antes de morrer, Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Vou repetir, Maomé, antes de morrer, declarou: eu não sei o propósito da vida. Confúcio, antes de morrer, ele disse: eu não sou o caminho. Vou repetir, Confúcio, antes de morrer, disse: eu não sou o caminho. Buda, antes de morrer, disse: procure pela verdade. Vou repetir, antes de morrer, Buda disse: procure pela verdade. Aí alguém diz: e agora, quem é o caminho, quem é a verdade? Buda diz que não sabe quem é a verdade, Confúcio diz que não sabe quem é o caminho, e agora quem é? Aí Jesus acaba com a farra, acaba com essa dúvida. Jesus diz, João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga para alguém: não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Só tem um. Jesus não disse: eu sou um caminho, porque na língua portuguesa, quando se diz um, é porque tem mais. Jesus não disse: eu sou um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, não tem outro. Pode correr para o espiritismo, não tem reencarnação. Pode correr para o mormonismo, não tem. Pode correr, não, irmão. Pode correr para onde for. Vai para a maçonaria, vai para o espiritismo, pode ir para o mormonismo, mas só tem um caminho para a salvação. Quem é? É a cruz. É a cruz. Só tem um caminho para a salvação. É a cruz.
E só tem um caminho, Jesus. E Ele vem. Vou repetir. Ele vem com poder e grande glória. Ele vem com poder e grande glória. Aleluia. Maranata. Maranata. Puxa o louvor, Maranata, alguma coisa. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Só para quem gosta de Bíblia, quem gosta de Bíblia? Olha para mim. Ele veio em uma manjedoura. Nasceu no meio dos boi da fazenda. Veio na manjedoura. Veio. Nasceu no meio dos boi das vacas. Nasceu. Nasceu na fazenda. Nasceu. Nasceu no meio. Nasceu. Mas e como ele vai voltar, pregador? Eu tenho uma notícia. Apocalipse capítulo 19 versículo 16. Ele vai raiar nas nuvens em cima do cavalo branco. Na tua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para que ele veio, pregador? Para buscar uma igreja lavada, lavada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Só quem vai subir fica de pé para adorar. Só quem vai subir fica de pé para adorar. Só quem vai subir, levanta a mão, abre a boca e adora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Declara. Vem Senhor. Levanta Jesus. as suas mãos para declarar isso, vai. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Aplaude a Jesus, aplaude. Glória a Deus. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, e hoje é sacerdote. Para você nunca mais esquecer, morreu como? Ressuscitou como? E o que ele é? Aleluia. Meus irmãos, tem alguém aqui no nosso meio que ouviu essa palavra e você ainda nunca aceitou Jesus? Você nunca aceitou a Jesus? Ou você que está afastado da igreja, já serviu a Jesus, por alguma frustração, decepção, saiu da igreja e precisa voltar? O único que conecta você a Deus é Jesus, e não tem outro caminho. Jesus quer te conectar ao Pai, e Ele está aqui essa noite te proporcionando essa oportunidade. Tem alguém que precisa aceitar ou reconciliar com Cristo essa noite? Levante a sua mão, deixe eu orar pela sua vida. Tem alguém? Você precisa aceitar a Jesus ou reconciliar com Cristo. Tem alguém essa noite? Jesus te dá a oportunidade agora. Cadê você? Aleluia, aplaude a Jesus Cristo de Nazaré. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. As irmãs vão orar por você. Tem mais alguém essa noite que precisa aceitar ou reconciliar com Cristo? Tem? Deus abençoe. Vem cá, senhora. Qual é o nome da senhora? Quitéria. Estende a mão para cá. Antes da gente orar, o senhor, a senhora está aceitando ou reconciliando com Cristo? Reconciliando com Jesus. Aleluia. A senhora vai repetir assim comigo: Senhor, esta noite eu reconcilio com o Senhor. Reescreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Estende a mão para cá. Jesus, eu abençoo a vida dela como ministro da sua palavra. Jesus, guarde ela por onde ela for. Guarde a entrada dela, guarde a saúde dela. Guarde, Jesus, os passos dela. Jesus, guarde a família dela. Jesus, reescreva o nome dela no livro da vida. Jesus, eu quero ir para o céu e ver ela lá. Jesus, que tudo que ela viveu no passado, Jesus, a partir de hoje seja apagado, e que a partir de hoje o Senhor reescreva uma nova história em nome de Jesus.
Amém. Aplaude a Jesus pela vida dela. Glória a Deus. Deus abençoe. Também. Faz parte aqui de tudo? Não? Você não aceitou Jesus ainda? Você quer reconciliar com Jesus? Então estende a mão para ela. Deixa eu orar pela sua vida. Jesus, guarde ela. Jesus, abençoe a vida dela. Toma a direção dos passos dela. Jesus, a tua palavra diz: vinde a mim os pequeninos. Jesus, toma ela nas tuas mãos. Pai, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor contra a vida dela. Jesus, ela está com o coração aquebrantado. Oh Jesus, guarde essa criança, que o seu nome seja glorificado pela vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplaude a Jesus pela vida dela. Glória a Deus. Meus irmãos, ali fora vai estar a minha mãe vendendo algumas trufas, tá bom? Você que pode ali abençoar nosso ministério. A gente aceita Pix, a gente aceita cartão, a gente aceita cheque, dinheiro. Deixa Deus te usar ali, tá bom? Compre o pastel. Ó, se você comprar o pastel e não comprar a trufa, você vai ficar careca, hein? Olha lá. As irmãs vão engordar, irmã. Ó, as irmãs que não comprar a trufa vão engordar. Mas eu orei e falei assim: Deus, as irmãs que comprar a trufa, vai crescer o cabelo. Teve uma irmã que comprou a trufa e falou que o cabelo cresceu, viu? Ó, a trufa cresce o cabelo, deixa de ser calvo também, faz crescer o cabelo, deixa mais... Irmão, era feio. Você vê se a minha foto com 8 anos era feio, parecia um esmilinguido. Mas de tanto eu comer a trufa da minha mãe, olha como eu fiquei, ó, bonitão. Viu? Então compra a trufa. Brincadeiras à parte, irmão. Abençoe nosso ministério, em nome de Jesus. As palmas glorifique, exalte o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Pode sentar, meninas. Eu quero agradecer muito a Deus, porque